Olá, Shalom. Mais uma vez, estamos aqui no projeto Beném Anuncim, explicando a Paraxá da semana. Essa semana é a Paraxá Leê. E nós, hoje, vamos ter uma surpresa, que é ouvirmos o toque do shofar. Primeiro, vamos fazer uma bênção para Hashem fazer com que os nossos corações se voltem mais e mais para Ele, nessa preparação para a festa do Dia do Perdão e nos conectarmos ainda mais à Torá. Vamos lá, em português mesmo, vamos citar Abraham. Bendito seja tu, eterno Rei do Universo, que nos ordenaste ouvir o toque do shofar no mês de Elul. Amém. Amém. Hashem, ele nos mostra, através dos estudos dos nossos rabinos, uma certa parábola, da qual certa aldeia precisa reparar um erro grotesco que cometeu contra o seu rei. O rei tinha visitado essa cidade não vestido com as suas roupas reais, mas vestido como um simples camponês. Ele queria simplesmente conhecer o país e aqueles homens não deixaram ele entrar naquele lugar. Então, Hakadosh Baruch Hu, que é o Rei dos Reis, bendito seja ele se manifesta na nossa vida, muitas vezes como uma coisa muito simples, como na Parashat Kiev, onde a gente às vezes coloca ele um pouco de lado e não está observando os milagres dele na nossa vida. Então, Hashem, ele, segundo essa parábola, se revela como um rei que leva toda a sua comitiva novamente à cidade, toca as trombetas para anunciar a chegada do rei, e o rei espera que calorosamente aquela cidade receba-o com alegria. O mês de Elul é o anunciamento da chegada de Hashem através do Mashiach. Pois bem, nessa semana nós postamos agora nesse momento sobre a Parashá Re'eh e a questão dos profetas de Hashem. Bem, nós sabemos que o maior dos profetas é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moisés, ele foi escolhido por Deus para nos trazer a Torá sagrada. Isso mesmo, a lei do Eterno. O Eterno quis fazer uma aliança com o povo judeu. Nessa semana, a Parashá Re'eh, e seja, da palavra ver, ela nos traz o seguinte verso em hebraico: Re'eh Anochi notel lifneihem hayom braha ukala. Segundo nossos sábios, existe um simples comentário de que Moshe Rabbeinu, na verdade, ele via as bênçãos do Eterno materializadas descendo sobre as pessoas. Isso mesmo, descendo sobre as pessoas. Os nossos sábios dizem que isso é de uma revelação muito elevada, porque nós, maioria dos seres humanos, temos bloqueios por causa de questões que contaminamos a nossa visão nos tempos atuais, seja por causa de televisão, seja por causa da mídia, seja por causa do computador, etc, etc, etc. Pois bem, Hashem, ele fala para nós visualizarmos a chegada dele nesse mês de Elul. Mashiach é uma realidade que está próxima a se manifestar nos nossos dias. Mas para isso existe
um ensinamento dos nossos sábios, que primeiro viria um falso profeta. Isso mesmo, alguém que se diria Messias, que se apresentaria diante do povo, colocando diante deles uma armadilha, e esse seria chamado de Armi-Luz, ou seja, na palavra hebraica aramaica, significa alguém que está familiarizado com o aramaico, está ali falando no meio do povo e está também se vestindo como um arameu. E aí você vai me perguntar, mas olha, não houve na história de Israel alguém que fosse um arameu, que viesse dominá-los? Sim, na verdade houve. Nabucodonosor. A história judaica nos mostra que, certa vez, os reis de Judá pisaram na bola, ou seja, não cumpriram a Torá do Eterno. Eles não conseguiram desfazer a idolatria, não conseguiram eliminar ali pensamentos que muitas vezes se materializou através da adoração a estátuas, adoração à imagem, adoração ao sol, à lua, tudo aquilo que lá na Parashá Devarim, quando nós lemos em Tisha B'Av, que causaria o galute, que causaria o exílio, acabou se cumprindo na história judaica. Primeiro, foi no Reino do Norte, cerca de 120 anos antes de quando a cidade de Jerusalém, Jerusalém, foi levada para a Babilônia. Na verdade, foi a camada mais rica, porque a camada mais pobre teve ali uma espécie de reforma agrária realizada por Nabucodonosor para ter o apoio das massas. Aliás, no judaísmo, é muito interessante que o comunismo foi uma verdadeira perseguição sistemática contra o povo de Deus. Inclusive, nós podemos observar que era uma situação parecida com a da Torá, da qual prometia aqui na nossa Parashá Re'eh, no capítulo de número 15, sobre a justiça social. Ou seja, se a pessoa quiser realmente provar de uma certa prosperidade, ele deve doar, deve dar de si para um mais necessitado do que ele. Diz a Torá, certamente abrirás a tua mão ao teu pobre, porque nunca deixará de haver necessitados em tua terra. Os nossos sábios ensinam que, na verdade, a pobreza não é uma condição vinda de pecado, vinda de alguma coisa errada que a pessoa fez. Não é isso. Cada um tem o direito de receber o que está predeterminado quando a alma dela parte lá da presença do eterno Deus Todo-Poderoso. Se isso mesmo, nós não conseguimos contemplar os aspectos espirituais revelados que muitas vezes, quando escrito pelos nossos sábios como Yitzhak Luria, o Rabino Isaac de Luria, conhecido como Ari, o leão sagrado, Ari HaKodesh, assim como também Shimon Bar Yochai, ou os aspectos dos escritos dos talmudistas, muitas vezes nós ficamos ali meio que a revelia, não querendo acreditar nos milagres de Deus. Assim como até hoje, muitas pessoas não acreditam na abertura do Mar Vermelho, ou até mesmo acham que é uma história de conto de fadas. Em relação a isso, Shimon Bar Yochai, grande cabalista, que nos revelou o Zohar, que é, na verdade, a revelação da Torá oculta e secreta, ele diz que se a Torá fosse somente uma coletânea de histórias, ora, faríamos uma coletânea de histórias melhor. Então,
Na verdade, existe um profundo aspecto que Hashem pode revelar através da sua Torá para a nossa vida. Por exemplo, nós estamos nos propondo a ensinar a Torá, doando o nosso conhecimento para vocês que estão assistindo. Isso é uma sadaká, porque nós estamos doando aquilo que há em nós para vocês. É como a história de José, uma história de Yosef, que Yosef estava no Egito, Hashem tinha dado um sonho para ele, ele fez prosperar o Egito, ele fez com que os cereais se produzissem e fossem guardados e depois comercializou aqueles cereais para abençoar e para comercializar com as pessoas e no final das contas a própria família dele foi salva. Hashem cumpriu o propósito na vida dele. Então Hashem, ele vê muito mais do que muitas vezes nós estamos vendo. Por isso, o verso da própria Parashá fala: Vede, eis que eu ponho diante de vós hoje a mente. Hashem, ele quer que a gente acredite na palavra dele. Então, Deus se alegra quando nós visualizamos nossa situação financeira não como advinda de um erro ou de qualquer outra questão espiritual, talvez como fruto de uma maldição que veio sobre nós. Não, nós devemos ver como uma brahá, uma oportunidade de techuvá, como algo que pode trazer transformação para as nossas vidas. Como nós estávamos falando, Nabucodonosor, ele é o protótipo de Nimrod. Nimrod aparece lá em Bereshit como alguém que se vestia com um manto de santidade, mas que por detrás haviam interesses escusos, interesses tais que queria reunir toda a humanidade. E como ele queria reunir a humanidade, ele propôs a si mesmo uma espécie de Messias Deus. Então, vocês sabem que o Império Romano, ele quando estava se esfacelando, os imperadores tiveram uma ideia. Vamos criar uma doutrina onde a gente une o rei a Deus, através de uma personagem que muitas vezes é conhecida no meio ocidental como aquele que dá a luz, como aquele que falava o aramaico. Inclusive tem até um filme sobre isso que ele está falando em aramaico. Pois bem, vocês sabem por indicação que essa pessoa é um falso profeta, conforme Hashem já estava revelando na Torá. Esse falso profeta, que é na verdade nem justo, porque quem é uma pessoa justa, segundo a Torá de Hashem? É alguém que cumpre os mandamentos e que tem muito amor no seu coração, quer ajudar as pessoas e jamais, nunca transgredirá um dos 13 princípios da fé judaica. Sim, isso mesmo. A pessoa que é correta diante de Hashem, ele nunca iria falar: olha, orem em meu nome, ou olha, vocês têm que me reconhecer como se eu fosse Deus. Essa pessoa, segundo a Parashá, é um falso profeta que merecia a morte do Sinédrio, a morte do Tribunal Superior de Israel. Isso mesmo, tanto que a Parashá, no capítulo 12, fala que primeiro o povo judeu tinha que exterminar a idolatria. Nós estamos numa geração que Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, tem enviado a luz dele para justamente destruir o último dos últimos ídolos que a humanidade tem ainda guardado consigo, de origem egípcia, da qual vou contar uma historinha que está na Agadá e vocês vão entender. Certa vez, o faraó, não Ramsés II, mas o pai dele, estava com lepra.
Então ele pensou: bem, eu vou fazer um sacrifício de crianças hebreias para um Deus que naquele tempo era representado por um cordeiro. Então, através desse sacrifício, ele diria, nas palavras de hoje: esse é o Cordeiro, Deus, que tirará o meu pecado deste mundo. Bem, vocês podem conceber então que existe uma forte conexão mística e completamente pagã entre a religião oferecida pela cidade hoje conhecida como Vaticano e aqueles que se dizem seguidores de Messias. Isso mesmo. A Torá também ensina sobre os falsos profetas que fariam milagres e diriam: olha, através desse milagre você tem que receber o meu Deus, porque o meu Deus ele é o correto, ele é o certo. E Hashem ele fala na Parashá que, olha, não acredita nele, porque é o Eterno que está te testando. E como um profeta era verificado se realmente ele estava certificado por Deus? Se ele cumprisse a Torá e não ensinasse nada contra as 613 ordens divinas da Torá. Isso mesmo, 613 mitzvot. A Torá fala: nenhuma das palavras que o Eterno vosso Deus vos ordenou tirareis nem acrescentareis. Um profeta, ele não tem autoridade de acrescentar uma mitzvah ou tirar uma mitzvah, como a gente pode observar numa das maiores religiões do mundo, que bilhões de pessoas seguem ela. Aqui, principalmente no Ocidente. Tanto que um dos aspectos da Kabbalah é que existem 3 caminhos para se chegar ao propósito de se elevar espiritualmente aqui na nossa humanidade. Isso mesmo. Existe um lado que está associado ao mundo esquerdo, aos aspectos de um caminho intelectual, filosófico, associado ao pensamento greco-romano, da qual o ser humano, através das suas próprias iniciativas, das suas próprias ações, do seu intelecto, ele chegaria à presença de Deus. Isso mesmo. Por isso, a pessoa tenderia a deixar de lado as leis sagradas, visto que a graça nos basta. É um aspecto que a gente pode correlacionar ao arquétipo da Torá chamado Esav, ou Esaú, também conhecido por Edom, que, segundo a tradição judaica, quando fez a partilha entre ele e seu irmão Jacó, Yaakov, que também recebeu o nome de Israel, viajaria para a Península Itálica e fundaria a cidade de Roma. Isso mesmo, você pode dizer: bem, mas eu estudei que não é muito bem assim, existe um mito, uma loba que deu ali uma alimentação entre 2 irmãos gêmeos, um era Rômulo, outro era o Rêmulo, e ali eles fizeram uma guerra, um venceu e se tornou imperador, etc, etc, etc. Bem, para nós desconstruirmos essa ideia, basta simplesmente entender. 2 irmãos gêmeos, Yaakov e Esav, eram gêmeos. Por incrível que pareça. Outra situação interessante: uma loba. Segundo a Torá, lá no livro de Bereshit, capítulo 49, quando Yaakov estava abençoando as tribos, os seus 12 filhos, ele usa a linguagem comparativa a animais, e uma delas é que Benjamim, onde seria construído o templo sagrado, seria relacionado ao lobo. O lobo, nas regiões
orientais, ela tem uma correlação íntima com os leões, uma vez de que estraçalham as suas presas, é o sentido de que haveria uma força para se vencer a opressão. No futuro, houve uma divisão entre as tribos de Israel. 10 ficaram para o norte, formando o Estado de Israel, com a capital de Samaria, e o Reino do Sul, que ficaria com a tribo de Judá e Benjamim. Acontece que Benjamim era o lugar onde estava Jerusalém, onde estava o templo sagrado. No futuro, qual tipo de escaramuça ou guerra aconteceria que envolveria o templo sagrado? Isso mesmo, Roma e Israel. O segundo templo sendo destruído, mas Hakadosh Baruch Hu vai reconstruir novamente o templo sagrado em nossos dias. Agora, nós devemos entender uma coisa muito importante, que Esaú, ele muitas vezes apresenta uma espiritualidade falsa. Ele diz para as pessoas: não, vamos sentir Deus no nosso coração. Deus se importa com os nossos sentimentos, com a nossa emoção, com o nosso coração. Vamos ser segundo o coração de Deus. Bem, esse é o caminho de Esaú. Ele quer interpretar a lei conforme a lógica. Então, por exemplo, essa paraxá, ela nos traz algo completamente ilógico. Hashem fala: não coma carne de porco. Então, a geração que estamos presentes, que as pessoas comem diversos tipos de animais considerados impuros ritualisticamente, elas diriam para nós que naquele tempo dava doenças, mas hoje não precisa mais, hoje existe tecnologia, existe mutação genética, não existe mais os vermes que causavam a morte nas pessoas como trichinela ou como tênia, etc, etc, etc. Ou seja, a lógica humana sempre vai apresentar uma forma como burlar a mitzvah ordenada na Torá. O lado mais direito é chamado de Ismael. Ismael, conhecido pela religião árabe, tem como um dos seus traços o fato de que só temos como nos conectar através da lei levada ao extremo. E nesse aspecto, Deus é um Deus de justiça absoluta. Não existe misericórdia. Você pecou, tem que morrer, tem que pagar, e é isso mesmo, e vamos chegar, vamos fazer aquilo que está escrito naquele nosso livro, etc, etc, etc. Bem, a Torá apresenta para nós, no início de Bereshit, que Hashem é chamado de Adonai Elohim. Ou seja, o aspecto de Adon é da misericórdia, de que Deus ele é capaz de compreender que nós seres humanos precisamos muitas vezes de um pouco de paciência e realizar techuvá. O outro aspecto é Elohim, um Deus que trabalha conforme as leis da natureza. Essas leis da natureza, elas simplesmente são causas e consequências, que para nós parece ser naturais, mas acabam tipificando essa situação de um Deus de justiça. Não podemos falar que Deus ele pune o ser humano. Se você decide pular da ponte, qual é, logicamente, um destino da sua vida? Aquele que se lança de uma janela de alta altura saberá claramente, se não tiver os recursos necessários, que estará pondo um fim à sua vida. Deus é simplesmente justo. Agora, se uma pessoa cair acidentalmente do alto de um prédio de 15 andares, Deus pode ser misericordioso com a pessoa e a pessoa continuar viva. Bem, não foi culpa da pessoa.
Então, o povo de Israel representa esse caminho do centro, esse caminho revelado da Torá, onde os aspectos das leis naturais estão relacionados ao poder miraculoso divino. Agora, o que a gente não pode acreditar são pessoas que são denominadas como missionárias. Isso mesmo. Olha, você tem que acreditar no poder de Deus que está fluindo e brotando através de mim, como se ele fosse um grande profeta, como se ele fosse Nimrod, como se ele fosse Nabucodonosor. E olha, para você perceber que eu sou enviado de Deus, eu vou fazer com que a sua vida venha prosperar economicamente, eu vou fazer uma reforma social, uma reforma agrária, uma reforma comunista. Hashem, na verdade, ele não quer esses aspectos. O ser humano foi criado justamente para ter coisas que Hashem queria que ele tivesse. Lá no livro de Tehillim, no livro de Salmos, capítulo de número 8, está escrito que Deus criou o homem para que ele governasse sobre a terra, sobre os animais que há na terra, sobre os gados de ovelhas, bodes, bois, sobre as aves dos céus, sobre os peixes, sobre todo o animal, sobre toda a terra, sobre todo o reino vegetal, sobre tudo aquilo que podemos conhecer. Então Hashem, ele nos criou com um potencial justamente de receber um nível espiritual elevado, de haver várias bênçãos de fato proeminentes na nossa vida, como podemos aprender no início da Parashat Kev, que não vai haver aborto, que vão ser prósperos, que os seus rebanhos vão frutificar, que a terra vai produzir alimentos em grande quantidade, e assim vocês vão ficar prósperos, vocês vão estudar a Torá, os povos vão visitar vocês e vocês vão explicar sobre mim. Esse é o propósito divino. O recurso financeiro, aquilo que Deus dá para você, seja o intelecto, como o nosso exemplo, nós estamos dando o que nós conhecemos, aquilo que nós estudamos, claro, que em um nível reduzido, num sim-sum, porque não podemos trazer uma grande luz nesse momento, mas estamos revelando, assim como diz o Zohar, somente como uma abertura de uma fechadura. É já o bastante para que um fio de luz penetre na escuridão e a ilumine. Nós aqui estamos fazendo isso. Estamos sendo um buraco na fechadura para que um fio de luz entre na sua vida e você venha ser inspirado a justamente largar todos os conceitos aprendidos pelos ideais que muitas vezes foram colocados de forma opressiva sobre o povo judeu, e por isso que existem os Bnei Anusim. Os católicos obrigaram muitos judeus a se converterem à força através de métodos nefastos, como destruir suas vilas, como fazer com que os seus filhos fossem levados para outros países como cativeiro e não deixassem eles irem para o lugar que desejavam ir. Existe um relato até inclusive de batismos forçados que tem, porquanto Hakadosh Baruch Hu, ele quer que nós venhamos nos unir em torno do ideal da Torá. Bem, por isso, como Tzedakah, nós temos disponibilizado a vocês estudos da palavra sagrada da Torá de Hashem, da lei dele, através desse site que é o YouTube, aqui o canal Judaísmo Kasher Bnei Anusim, assim como também uma página no Facebook sob o mesmo nome, Judaísmo Kasher Bnei Anusim, que todos podem lá se vincular e depois receber ajudas, seja por nós ou por outras pessoas, mas desde que nós nos reunamos em torno da Torá sagrada.
Por isso, no final da Parashá, se fala sobre o templo sagrado e o povo judeu se reunindo 3 vezes diante do Eterno para cumprir as halahot de Deus, para trazer ali sobre o povo judeu um impacto na cidade de Jerusalém, onde as pessoas viriam sadiquim, pessoas muito elevadas espiritualmente, cumprindo a Torá, vivendo a Sagrada Escritura, e ali nos festivais de Pêssar, as pessoas haveriam de tirar o fermento, no sentido de que se livrariam do que impede de um crescimento espiritual. Depois chegaria Shavuot, que é a recepção da Torá, e depois Sukkot, que é justamente a reunião dos judeus em Jerusalém. Vamos nós discutir a questão dos 13 princípios da fé judaica. Isso mesmo. Lá no Sidur, na página de número 120, existe ali, escritos por Maimônides, um resumo dos 13 princípios. Esses 13 princípios, o primeiro dele começa com a explicação de que o Criador, ele fez tudo sozinho. Ele criou as criaturas, ele as dirige, ele só fez, faz e fará todas as obras. Ninguém, absolutamente ninguém, estava com Deus quando Deus criou o universo. Os nossos sábios até explicam que havia uma planta na mente de Deus, que era a Torá Sagrada, porque a Torá Sagrada é o princípio da verbalização do pensamento divino que está na alma do Eterno. Nesse aspecto, nem Mashiach existia. E bem, se Mashiach, no aspecto judaico, não existia, vocês acham que existiria outra pessoa? Não, ninguém existiria. Ninguém existia. Só Deus, por excelência, existe, porque Ele está num grau transcendental, num mundo que é chamado pelos nossos sábios de um mundo inexistente, enquanto nós estamos no mundo existente. Numa certa parábola, os nossos sábios dizem que o mundo existente é como uma bolha de ar no meio do mar. Isso mesmo, um mundo chamado de invisível, infinito ou inexistente, ele é um grande mar que nos circunda e nós somos uma realidade precária nesse mundo físico que Hashem criou, que abarca, entre outras coisas, não só os planetas, não só as estrelas, ou o planeta Terra, com suas coisas habitáveis nela, ou nós seres humanos, mas também os anjos, os espíritos e outras coisas que também vocês devem conhecer, e os outros mundos, etc, etc, etc. Pois bem, se Deus é o único Criador, e com ele não estava ninguém, então você já começa a compreender como é o judaísmo. Assim como também, no segundo afirmação de Maimônides, está escrito que nós devemos crer com fé completa que ele é um e não existe unidade como a dele. Ou seja, esqueça qualquer tipo de composto espiritual, seja 3, seja 2, seja 4, seja 5, seja 10. Não existe vários deuses compostos que se tornam um. Deus é só um. Então, Hashem, bendito seja ele, é apenas um. E nisso nós não devemos recuar. Ninguém pode dizer, eu sou um com meu pai que está no céu. Isso é mentira. Isso era para que as pessoas acreditassem que o Império Romano, que virou depois a Igreja Católica,
fosse representante direta de Deus. Então, se tivesse ligado e vinculado à instituição, estaria sob a proteção espiritual de Deus. Porquanto, só ele existiu, existe e existirá para sempre. Ou seja, Deus é transcendental. Deus não está preso a tempo nem espaço. Deus, ele pode realmente ver o que acontece na vida de uma pessoa antes da pessoa existir e até mesmo a pessoa existindo e depois da pessoa existir. Para nós, seres mortais presos no tempo e espaço, é algo inconcebível. Por isso, Hakadosh Baruch Hu, ele se chama Yud Kei Vav Kei, que é a junção dos verbos em hebraicos era, é, será, e para nós judeus é uma palavra muito sagrada que nos tempos do Mashiach retornará a ser pronunciada, mas no momento nós preferimos abdicar desse direito, chamando-o de Hashem, chamando-o de Adonai, ou chamando-o de Atá, que significa tu mesmo. Então, Hakadosh Baruch Hu, ele também quer que nós venhamos entender que o terceiro princípio da fé judaica é que Deus não tem corpo, nem se assemelha à matéria, e nem pode ser comparado com nada. Então esqueça as histórias da mitologia grega, romana, assírica, egípcia, ou seja lá qual for, que um certo Deus se materializa, toma forma humana, etc, etc, etc. É ilógico. Imagine, Deus é imortal. Aí, ele vem através de uma criatura que ele criou, que é a mamãe. Depois, o que acontece? Ele cresce como um ser humano normal, só que ele não tem pai. O pai dele é chamado de Espírito Santo. Como se tivesse acontecido algo no útero da pessoa e ali acontece um milagre chamado de virginal. Depois, pare para pensar. Deus na história morre. Isso mesmo. Só que Deus, que está crucificado, ele fala com outra pessoa no céu que é ele mesmo. Falando, Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Só que se ele era o Pai, como ele mesmo disse, eu sou o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Bem, isso pelo menos pode ser considerado esquizofrenia, dupla personalidade. Então o judaísmo acredita que Deus não pode ser comparado a uma estátua, nem muito menos a um ser humano. Isso veio da concepção de Nabucodonosor, de Nimrod, do Egito, de Faraó, dos deuses que eram praticamente os reis na terra, os senhores daquelas populações que dominavam e usavam essa tática sob um nome divino para escravizar pessoas. Isso mesmo. Na Antiguidade Oriental, os reis se chamavam deuses para que as pessoas servissem a ele. Agora, a mesma coisa aconteceu também em Roma. César chegou a ser considerado também Deus. Foi depois substituído pela figura do judeu nazareno, que na verdade não é nem tão justo assim. A gente vai saber por que ele não é justo, porque ele não é profeta e porque ele não é Messias. Bem, eu sei que é um choque, mas para sermos realmente judeus, temos que largar, lançar de lado todo o peso que o cristianismo escravizou os nossos antepassados durante 500 anos. Não adianta você dizer, eu sou judeu, mas eu acredito que existe um livro da qual é contraditada a Torá praticamente inteira. Não, nós vamos ver que dentre os 13 princípios da fé judaica, a Torá é imutável. A Torá nunca deixará de ser válida. E, inclusive,
Moisés é o maior dos profetas. Então, vamos ver aqui na Torá do Eterno que no artigo 4, Deus é o primeiro e o último sem fim. Não adianta a pessoa ler para mim, e vocês também têm que acreditar assim, se quiserem ser de fato judeus convictos. Penino, sim, é justamente isso, se tornar judeu. Ser uma pessoa que não acredita em hipótese alguma no cristianismo. O cristianismo fala que o Messias, Deus deles, é o Alfa e o Ômega. Um messiânico vai dizer, é o Aleph e o Tav. Vai criar mirabolantes ideias, vai até confundir as revelações dos sábios, vai tentar fazer uma salada mista, colocando um pouco de verdade, um pouco de mentira, vai jogar para as pessoas e é isso que as pessoas vão acreditar. Por quê? As pessoas gostam de ser enganadas. Justamente isso. Tanto uma prévia para Shafetim, diz lá, a justiça seguirás. Não aceitarás o suborno, porque até os olhos do sábio cegam. Ou seja, o Yetzer Hará, o desejo da má inclinação pela idolatria, gosta de nos enganar, principalmente aqui no mundo ocidental, para que a pessoa não cumpra a Torá. Não acredite no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Deus é um. A pessoa quer acreditar num Deus de facilidade, num Deus que pode fazer qualquer coisa, tá tudo certo, é só chegar na igreja que o falso profeta vai estender a mão para mim, vai falar umas coisas incompreensíveis, tipo lá, e aí eu vou ser abençoado magicamente. O pessoal tá buscando feitiçaria em nome de Deus. Uma ilusão. Hashem, primeiro e último. Não existiu ninguém antes dele, nem depois dele. Isso é um grau profundo, porque todas as coisas aqui na nossa criação podem ser quantificadas, assim como também para o nosso intelecto limitado, quando a gente olha para o espaço sideral, a gente pensa, é impossível de contar. Mas os cientistas dizem que tem um início e tem um fim no universo. Deus é algo que não tem nem início nem fim. Então você tem que acreditar nisso. Depois, o quinto aspecto dos 13 artigos sagrados. Deus é o único que devemos dirigir nossas orações e não a outro. Só a Ele podemos rezar. Não podemos fazer assim. Fulano, peço para que você, em nome de Cicrano, venha a Deus trazer uma bênção para mim. E isso acaba acontecendo porque se crê em intermediários. Coisa tão louca que muitas vezes chega para um sábio e acha que nele existe uma bênção. Não. A fonte do poder espiritual de um sábio, de um justo, está em Deus. Existe uma parábola que eu vou contar muito rápida que aconteceu com um sétimo Rebbe do Lubavitch chamado Schneerson, Menahem Schneerson, Rabi Menahem Schneerson, que um homem estava com úlceras em suas costas. O pai dele tinha sido um Hasid, isso é, um seguidor dos Rebbes do Lubavitch na Polônia. Porém, depois do Holocausto e da Guerra Mundial, lá por volta dos anos 60 para 70, esse homem teria
um Mihridu, ou seja, uma audiência privada com o Rebbe do Lubavitch. Ele disse: olha, meu pai era um Hazid, acreditava no poder dos Rebbe, eu também acredito, você ora para mim que vai ser resolvido tudo, agora em Deus eu não acredito, porque como Deus pode existir e 6 milhões de judeus morrer? Bem, inclusive até os dias de hoje isso é um drama nacional na psique judaica, e muitos acabam se tornando judeus seculares. Porque para se vestir assim, como a gente está se apresentando, blusa branca, aqui o terno preto, ou até mesmo como muitos rabinos se apresentam assim de chapéu, é necessário que a pessoa cumpra o mínimo de Torá. E muitos acabam se desvinculando da palavra do Eterno por causa desse acontecimento trágico da história de Israel. Como o Rebbe ia conseguir resolver? Foi simples. Ele falou: olha, o poder que flui em mim é do Eterno. Se você não acreditar nele, o que eu posso fazer por você? Então o Rebbe, ele disse: geralmente eu não faço milagres para as pessoas, de uma maneira aberta e clara. Eu vou pedir para você, rapaz, que tire a blusa e eu vou passar em minhas mãos. E o rapaz foi curado da úlcera e Hashem permitiu que ele fosse abençoado com o processo de Teshuvá, ou seja, retorno ao judaísmo, como vocês estão retornando ao judaísmo. Então, não é um justo, não é uma pessoa que é um rabino que tem cumprido as halahot, que tem ensinado a Torá, que tem orado, que tem feito tudo aquilo que é necessário se fazer para buscar o Criador, etc, etc. É Deus. Você tem que orar a Hashem. As nossas preces, principalmente, elas começam identificando para quem estamos orando. A Amidah, por exemplo, ela começa com: bendito seja o Criador, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que fez conosco uma aliança através da sua lei e nos tirou do Egito pela mão do seu profeta Moisés. Ele é o grande, poderoso, temível e elevado Deus soberano sobre tudo, que vai nos enviar ainda um Redentor. Ou seja, Deus é tudo. Não existe outra coisa fora de Deus. Nesse aspecto, podemos agora explicar que aquele conhecido como Messias romano não pode ser mesmo um justo. Ele não é justo, porque ele não cumpria os requisitos básicos da Torá, como, por exemplo, o artigo de número 6 e 7, que Moisés trouxe a Torá e era o maior dos profetas, e que todas as palavras dos profetas eram verdadeiras. Quando a gente fala em profetas, a gente vincula a eles uma longa tradição da história judaica, escrita lá na Ética do Sinai, no Perek Aleph, Peço Aleph, que fala: Moshe Kibel Hashem la Torah ve notel Yehoshua HaTorah ve Yehoshua Kibel Moshe ve Mekabela Lezekini Zekini Nineviim Nineviim Arabonim Hanshek Nesach Gedulah. Ou seja, Moisés recebeu a Torá do Eterno. Teve um discípulo chamado Josué. Passou a Torá e o conhecimento sagrado para Josué.
Josué passou para os anciões que se tornaram os juízes da história de Israel. Os juízes passaram para os profetas. Os profetas passaram para os rabinos, que se constituiu na primeira grande assembleia de 120 sábios, que depois se tornou o Sinédrio com os 70 sábios, e que passado de geração em geração chegou aos nossos rabinos atuais, e que por uma longa tradição isso foi escrito em livros, e muitos conhecimentos ainda são recebidos oralmente de professor para aluno. Então, veja bem, não respeitar os ditos rabínicos, como acontece na história lá de um livro conhecido e usado pela religião cristã, onde o Nazareno ele justamente debate a lei e as mitzvot e as halachot com os rabanim, com os rabinos, é um pouco algo tortuoso em relação à visão da Torá. Agora, veja bem, ele chega a afirmar uma coisa meio louca, que Batista era o maior dos profetas. Mas tem um problema. Qualquer pessoa que acreditasse que o Nazareno fosse Deus, era maior do que João. O que significa isso? Ele está falando que Moshe não é o maior dos profetas. Mas isso pode ser facilmente verificável como uma criação teológica que, na verdade, inexistiu, como a grande maioria da parte desse livro criado por Roma, que vai contra aquilo que está escrito nos artigos 8 e 9, que a Torá que se encontra em nossas mãos foi dada por Moshe, e eu creio com fé completa que a Torá nunca foi trocada, nunca haverá outra Torá por parte do Criador, bendito seja Ele. Com o dito de a Torá nunca foi trocada, quer dizer que nunca Hashem disse, se a cachiruta é importante, agora não é mais. Não, isso não está certo. Ou, vamos dar um outro exemplo. Se está escrito assim, olha, a pessoa que cometeu o adultério, ela merece passar por um julgamento e ser apedrejada. Vem outro livro e dita outras leis mais severas ainda, que é como acontece no mundo do Oriente Médio. Esses dois aspectos estão errados, como nós começamos a debater os 13 artigos da fé judaica. Bem, Torá é eterna. Aquilo que Hashem ordenou na Torá, é isso que tem que ser feito, é isso que a gente tem que cumprir, é isso que a gente tem que fazer. Outra coisa, eu creio que fé completa que o bendito seja o seu nome, conhece todas as obras dos homens, todos os seus pensamentos, pois assim foi dito, o Criador de todos os corações conhece todas as suas obras. Ou seja, nada está oculto diante de Deus. É Deus que tem o poder absoluto e sabe de tudo. Você não pode criar aquela frase de efeito que só fulano conhece meu coração. Ou só fulano salva. Isso é uma falácia. Isso, na verdade, é uma grande idolatria e as pessoas não se dão conta sobre isso. Por quê? Deus ele recompensará a cada um segundo as obras de suas mãos, conforme o artigo 11º de Maimônides sobre a religião judaica. Recompensa e castigo não é algo como as pessoas pensam, é algo referente às próprias leis físicas daqui desse mundo mesmo. No judaísmo não existe um inferno e um céu, como na tradição católica ou na tradição árabe, e suas diversas diferenças, assim como entre outras nações de outras religiões. Não é assim. Explica-se claramente que a nossa alma, quando sai desse mundo, precisa passar por uma purificação, porque até mesmo os anjos, quando eles se manifestam aqui na Terra,
eles passam por um processo de se vestirem com o corpo físico, se revelam, assim como nas visões dos profetas, assim como a gente vê que o anjo do Eterno assumiu uma sarça de fogo e conversou com Moshe, que é um dos grandes quadros que é conhecido pela humanidade porque o cristianismo, o Ocidente ou até mesmo o Oriente sabe da história que Hashem aparece a Moshe numa sarça de fogo e que era um aspecto de um anjo revelado por Deus. Pois bem, até a nossa alma, como sai de nós, como dizia, o Zohar diz que quando um anjo sai desse corpo físico que ele usa para entrar em contato com o ser humano aqui na Terra, pode ser esse corpo físico uma forma de uma sarça, uma forma de uma luz, uma forma de anjos de fogo, como Isaías viu, os serafins, etc, etc, etc. Eles passam por uma refinação, um refinamento, um rio de fogo que tira as impurezas deles. Então, na concepção do judaísmo, isso é Guerrinom. Guerrinom não é um lugar lá para baixo, cheio de criaturas parecidas com dragões, com um tridente, jogando em você ali um garfo num caldeirão. Isso daí foi tudo criado pela Igreja Romana para que eles dominassem as pessoas, para que as pessoas fizessem a vontade deles. Por isso que durante 1000 anos eles tiveram poder sobre toda a humanidade, praticamente. Então, o que é o céu? O céu é um aspecto transcendental que, na verdade, não está associado à concepção cristã. O cristianismo ele vê um pouco parecido com o Campos Elíseos e o Hades da tradição grega romana. Mas não é assim. A pessoa, depois de uma purificação, se aproxima do Eterno, bendito seja Ele, num estágio de luz ainda maior para uma conexão total e completa com um Deus Todo-Poderoso. Somos como peças de um grande quebra-cabeça que se distanciou do sagrado, bendito seja, nessa terra, para que viesse consertar algumas falhas e características da sua própria integridade, como uma pecinha que deveríamos preencher de gesso aqui nesse mundo, imagine assim. E depois desse preenchimento com gesso, viéssemos voltar ainda mais plenos diante de Deus. Alguns jogos de tabuleiro, por exemplo, tem essa característica. Quando você compra, você teria que colocar ali um gesso por debaixo daquele objeto, na base daquele objeto, para que ele se tornasse completo e o jogo viesse se tornar mais concreto, vamos dizer assim. Então, no artigo de número 12, fala que Mashiach vai chegar. Então, se Mashiach vai chegar, nunca veio um provável Messias filho de Davi. Por quê? O próprio livro criado à imagem e semelhança dos imperadores romanos e de várias misturas de misticismos pagãos, simplesmente não tratam da genealogia de um rei. Alguém pode dizer assim, não, mas é porque uma está falando da mãe e a outra está falando do pai, mas repare que os nomes usados nem hebraicos são, em alguns dos textos, em alguns dos livros. Então você não pode acreditar que qualquer pessoa tenha aparecido no passado se dizendo filho de Davi, assim como acontece entre aqueles que estão envolvidos na religião idólatra. Você não deve pensar isso. Você deve pensar simplesmente que Deus, ele fará todas as coisas e que ele fez todas as coisas e que ele enviará a Mashiach. Quando Mashiach chegar, um dos aspectos
primordiais é que haverá a ressurreição dos mortos. Aí no livro romano diz que uma pessoa, duas, três, quatro ressuscitaram, mas cadê elas? Se as pessoas vão ressuscitar, elas vão ter vida eterna. Elas não vão morrer. Isso foi criado justamente para entrar em confronto com a religião judaica, para criar seu próprio grupo místico religioso do passado, e que ainda infelizmente influencia diversas pessoas em nossos dias. Por isso, assim como a Paraxá termina falando da sagrada estrutura do Beit HaMikdash, e Hashem vem enviar assim a palavra da Torá sagrada através de Mashiach em nossos dias, e assim venha a ser. Amém, amém, vengu, amém, e que todos nós venhamos ser abençoados, e vocês venham ter entendido o propósito divino, e assim venham ser abençoados. Shavuot Tov a todos, um bom mês de Teshuvah, e que nós venhamos assim praticar a palavra do nosso Deus, a Torá sagrada. Amém.